No meu caso e na minha vida, o livro que tem absolutamente o primeiro lugar é a Bíblia, a Palavra de Deus. E tenho praticado desde 1968 a leitura da Bíblia toda, todo ano. Recomendo isso para todos, para quem vai trabalhar na área de teologia, Bíblia, quem é pastor, é essencial isso. Não tem desculpa para não ficar lendo constantemente a Palavra de Deus. Para variar, eu leio outras versões. Tenho lido em inglês, em português, em hebraico. Esta leitura deve ser uma coisa que vem e penetra no coração da pessoa, não somente uma coisa para fazer dentro da sua agenda para este dia. O segundo tipo de leitura seria leituras devocionais. Uma das minhas práticas tem sido ler o texto bíblico do dia. Geralmente são 2 ou 3 capítulos do Velho e 1 capítulo do Novo Testamento. E lado a lado ler um comentário. E assim então estou me alimentando também nas explicações sobre a Bíblia. Tem outros tipos de literatura devocional que podem ser incluídos. Um terceiro tipo de leitura seria a leitura profissional. No meu caso, como pastor, eu vou ler livros sobre homilética, sobre exegese, sobre hermenêutica. Mas o profissional, seja qual for o seu trabalho, vai encontrar uma boa quantidade de literatura que pode ajudá-lo a crescer, aprender mais e ganhar experiência através de outros. 4 seria livros para ajudar no seu próprio melhoramento, no casamento, na criação de filhos. Durante muitos anos eu tinha grande interesse em peixinho de aquário e li muitos livros sobre aquários, sobre peixes, sobre doenças de peixes. 5 seria livros que são simplesmente gostosos, novelas, ficção. Tem muita literatura que é simplesmente gostosa para poder ler. Houve época em que perdi um pouco o nível da minha leitura quando consegui o primeiro computador, e o que me levou de volta para um nível melhor de leitura foi a leitura dos livros de James Michener. James Michener é um historiador. Antigamente ele era professor de universidade, mas ele decidiu sair do mundo acadêmico e escrever novelas históricas. Agora, a história dele é de boa, altíssima qualidade. Ele costumava morar num lugar 2, 3 anos pesquisando, juntando material para depois produzir um livro da história daquele local. E esse tipo de leitura gostosa foi um grande impulso para eu voltar a ler as quantidades de leitura que queria. E número 6, deve também ler alguns livros, vez por outra, que lhe esticam, livros difíceis, livros que talvez mesmo depois de concluir a leitura ainda não entende bem daquele assunto. Se lê só literatura fácil, literatura de assuntos que você já conhece bem, não vai crescer, não vai ser esticado na vida. Então, recomendo também esse tipo de leitura. Também, quando devemos ler? Nós podemos ler em toda e qualquer hora. Eu gosto de ler cedinho de manhã, é o melhor tempo para a leitura da Bíblia, leitura devocional. Eu gosto de ler tarde à noite. Agora, o que vai ler à noite vai ser diferente. Eu não recomendo ler um livro sobre o Holocausto às 11 horas da noite.
vai ler talvez uma leitura mais leve à noite, mas durante o dia eu tenho períodos em que eu gosto de me dedicar a algum tipo de literatura. A história de Theodore Roosevelt é bem interessante, mesmo quando ele foi presidente da América, isso na primeira década de 1900. Ele costumava ler 500 livros por ano. E a gente pergunta, mas como é que pode? 500 livros, ocupadíssimo como presidente de uma nação. Mas dentro de uma das biografias dele tem 2 páginas tiradas da agenda dele de 2 dias, só marcando as leituras dele entre todas as outras coisas que ele ia fazendo. Então veio lá 15 minutos, fui para o quarto para ler, meia hora, apreciei este livro que recebi ontem, 15 minutos aqui, meia hora ali, 1 hora talvez, mas geralmente era 15 minutos, 30 minutos de vez, e desta forma ele conseguia ler 500 livros durante o ano. É muito bom ler, talvez no sábado ou no domingo, dependendo do seu esquema de trabalho. Deve ter um dia livre, o que os judeus chamavam de Shabbat. Um dia de descanso, mas um dia que é diferente dos demais. E este sempre vai ser um tempo muito bom para a leitura. Eu tenho a alegria de ter uma mulher que também gosta de ler. Então, às vezes, a gente decide que na hora do almoço vamos ler. Ela, o livro dela, e eu, o meu. E às vezes a gente fica comentando e talvez perde um pouco da leitura, mas ganha da leitura da outra. Como ler? O estilo da leitura vai depender do tipo de leitura, de literatura. Por exemplo, se é algo pesado que necessita atenção, vamos ter mais cuidado, vai tomar mais tempo. Às vezes eu fico anotando nas margens, às vezes eu fico sublinhando, mas sabe-se que isso vai sempre fazer que a leitura seja não tão rápida. Você vai ter que pensar e voltar e repensar e escrever alguma coisa. Tem leitura dinâmica e sei como fazer, mas não gosto. Eu prefiro manusear e saborear as palavras que tem. Mas o livro não deve ser lido mais rápido nem mais lento do que merece. Tem livro que você pode ler rapidamente. Quando eu era professor de alguma matéria na universidade, uma das responsabilidades do professor é dominar a literatura sobre aquele assunto. Então eu tinha que ler tudo que existia e tudo que vinha saindo sobre os meus assuntos. Algumas dessas leituras são muito repetitivas e não precisa gastar muito tempo pensando. Você pode fazer uma leitura dinâmica e quando perceber um novo pensamento, algo especial daquele livro, aí pode parar, pode manusear e fazer algumas anotações. Recomendo criar alvos para a sua leitura. Se eu preciso ler este livro de 500 páginas dentro dos próximos 2 meses, e se não for aquele tipo de livro que você não consegue soltar, vai ser talvez necessário decidir, olha, durante cada dia, durante as próximas 2 semanas, vou ter que ler 500 páginas, ou 50 páginas por dia. Pode criar alvos assim, criar alvos na quantidade de livros que vai ler durante o ano. A média de adultos hoje em dia é mais ou menos de 8 para 10 livros por ano, não é muito. E eu diria que todos nós podemos ler mais do que isso. Então, começa onde está e procura aumentar, acrescentar mais alguns livros. Deve priorizar a sua leitura. Às vezes eu preciso fazer aquilo que é duro e difícil e depois me premiar ou me dar um galardão de poder ler aquilo que eu sempre queria ler.